Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dom Carmo Fredson falando, Bispo da Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales no Brasil, refletindo com você sobre vocação aos ministérios. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha através do canal Pantocrator, um veículo de comunicação e evangelização da Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales no Brasil. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho das notificações, partilhe este vídeo e ajude-nos a evangelizar. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa reflexão é a partir sobre as vocações aos ministérios. Muitos vocacionados procuram-nos como igreja, e a nossa função como bispo da mesma é esclarecer quais são as metodologias, como que fazer para ser acompanhado pela Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales no Brasil. A Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales no Brasil, ela está ligada diretamente à Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales no Reino Unido pelo cardeal James Axwick, cardeal do Reino Unido. É uma igreja que está em 22 países, em todos os 5 continentes no mundo, irmãos que se consagraram para evangelizar. A Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales segue na íntegra os 7 concílios ecumênicos, bebe diretamente do pensamento da teologia dos padres da Igreja. Então, nós vamos começar a esclarecer para os vocacionados esta dimensão. E falando de vocação aos ministérios, Jesus veio para ser o nosso eterno sacerdote. O sacrifício que ele ofereceu foi sua própria vida, que pagou por todos os nossos pecados. Jesus é o sacerdote por excelência. Nós simplesmente somos seus ministros, como já reflete o teólogo Santo Tomás de Aquino. E nós vamos assim perceber nessa dimensão que a Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales no Brasil, ela trabalha a sua metodologia a partir do querigma apostólico, o primeiro anúncio da palavra de Deus. Trabalha também na íntegra a centralidade da espiritualidade cristocêntrica, Cristo no centro da igreja, e juntamente dando essa dimensão desse olhar mariano, Maria também na caminhada da igreja. A Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales no Brasil, ela trabalha para a formação dos seus sacerdotes, dos seus membros, uma formação bíblica, pastoral, cristocêntrica, Cristo no centro da vida da pessoa. Trabalhar muito a parte da espiritualidade, porque o sacerdote, o diácono, o bispo da nossa igreja é chamado a cada dia fazer essa experiência com Jesus pela sua palavra. Então, a espiritualidade, ela é muito importante, porque nós atendemos pessoas, atendemos seres humanos, gentes. Então, trabalhar esta questão humanitária, o acolhimento na vida das pessoas. E aí nós vamos perceber também, a partir da 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 9 a 10, como aquela orientação para o nosso ser vocacional. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais
alcançado misericórdia, mas agora alcançareste misericórdia. Então, esta misericórdia, essa dimensão, essa experiência com Jesus pela sua palavra é a orientação que a Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales, no Brasil, faz para os seus sacerdotes. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Confere Hebreus capítulo 5, versículo 1. Então, os sacerdotes da Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales no Brasil são esses homens que devem fazer essa experiência com Jesus na sua palavra. Não se pode ordenar pessoas que não tenham esse ímpeto, esse desejo de fazer uma experiência com Jesus pela sua palavra, pelos seus sacramentos. Um homem que não ame a igreja, devemos amar a igreja, devemos se identificar com ela, defendê-la. É a importância de sermos verdadeiros sacerdotes da igreja. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas. Vocês se orgulharão. Confere Isaías capítulo 61, versículo 6. Então, caríssimos irmãos e irmãs, você que nos acompanha, você que está tendo contato conosco a partir dessa reflexão, a Igreja Católica da Inglaterra e País de Gales no Brasil trabalha na íntegra a formação dos seus sacerdotes a partir do Instituto Teológico São José, formação própria da Igreja. Nós não abrimos mão desta formação teológica, porque os sacerdotes eles devem conhecer da teologia, da santa teologia, para melhor atender o povo de Deus. E bebendo dessa fonte teológica, vai melhor atender as pessoas como homens humanos, para atender as pessoas humanas. E você que sente no coração esse desejo de fazer uma experiência conosco, entre em contato com o Dom Carmo, na Anunciatura Apostólica da Igreja em Betim, estado de Minas Gerais. E nós vamos assim direcionar da melhor forma possível para o seu segmento, a sua experiência com Jesus nesta igreja, pela sua palavra, que assim seja. Amém.